Olá pessoal, aqui é a Mel e nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre uma leitura que eu fiz recentemente e que eu amei, que é o livro O Amor Não Morreu. Antes de falar sobre o livro, eu quero fazer 2 agradecimentos à editora Intrínseca. O primeiro é por ter topado patrocinar esse vídeo e o segundo por ter trazido tão rápido esse livro aqui para o Brasil. Se você acompanhou meus stories lá pelo mês de setembro, provavelmente você me viu falando algumas vezes sobre esse livro aqui, que eu comecei a ler naquela época, e assim que eu finalizei a leitura, eu fiz mais um stories recomendando a leitura. Eu disse que eu não tinha ideia de quando ia ser lançado aqui no Brasil, porque esse livro aqui ele foi lançado em junho desse ano lá fora, então eu tava imaginando que ele ia chegar aqui no Brasil lá por, sei lá, outubro do ano que vem ou metade do ano que vem, mas a editora Intrínseca maravilhosa já trouxe aqui pro Brasil. Eles mantiveram a capa, então vai ser super fácil de vocês associarem o livro em inglês, se vocês já viram em algum canal ou viram alguém falando, com a edição brasileira. E eu tô muito feliz que eles trouxeram ainda esse ano, porque essa é uma leitura perfeita para essa época do ano que eles estão lançando. Esse livro aqui, ele é basicamente uma comédia romântica com uma vibe meio spook, uma vibe que combina assim com Halloween, porque apesar de ser uma leitura fofinha, uma leitura quentinha no coração, a protagonista, ela vê fantasmas, ou seja, ela vê pessoas mortas. Em O Amor Não Morreu, nós conhecemos e acompanhamos a Florence Day, que é uma mulher que sempre gostou de escrever, inclusive a gente já fica sabendo disso no comecinho do livro, e que agora, aos 28 anos, ela trabalha como ghostwriter de uma autora best-seller, e é uma autora que é muito famosa e também que marcou a vida da Florence e da mãe dela, porque é uma autora que as duas gostam muito. Então, hoje em dia, ela trabalha como ghostwriter dessa autora. Como eu já disse, a Florence sempre amou escrever, então ela fica muito feliz em ver como as pessoas reagem aos livros que ela escreveu para Anne Nichols, né, para essa autora best-seller. Então ela fica muito feliz em ver como as pessoas amam os romances escritos por ela. Porém, pelo contrato, ela ainda tem que entregar mais um livro, mais um romance, só que ela tá com um bloqueio. Ela passou por um relacionamento que traumatizou tanto ela que ela parou de acreditar no amor. Ela passou a ver o amor como uma coisa impossível, uma coisa que não é verdadeira, né, que são casos muito raros de amor que realmente existem. E por conta disso, ela não consegue finalizar o último livro que ela tem que entregar com esse contrato de ghostwriter. Ela já pediu para estender o prazo de entrega 3 vezes e a história começa com ela indo se encontrar com o seu novo editor para tentar negociar aí mais um prazo ou então para ela poder escrever um romance que não tem um final feliz, né? Apesar de que essa é uma das características dos romances que ela escreve, é que eles sempre têm um felizes para sempre no final. Então ela tá tão desacreditada que ela tá tentando fazer isso, né? Tentando ou mudar o final da história, escrever assim na força do ódio, ou então aumentar o prazo para ver se ela consegue resolver esse bloqueio. Quando ela chega lá para conversar com seu novo editor, primeiro ela fica encantada com ele, com a aparência dele, ela fica assim, meu Deus, que homem lindo, mas aí ela consegue manter o foco e tenta aí negociar mais uma extensão de prazo. Porém, ele é bem firme e fala que não, que tem que ter um final feliz e que ela tem que entregar o final dessa história até amanhã. Então a Florence não sai nem um pouco feliz dessa reunião e ela vai para casa chateada, irritada, de certa forma transtornada, sem saber o que ela vai fazer, se ela vai conseguir concluir esse trabalho ou se vai ter uma quebra de contrato. E para completar o combo, ainda nesse mesmo dia, só que daí mais à noite, a Florence passa por mais uma situação que deixa ela extremamente irritada e chateada. E quando ela tá, né, lidando com tudo isso, ela ainda recebe uma ligação avisando que o pai dela morreu. Além de ter que lidar com a morte do seu pai e com o trabalho que ela não consegue finalizar, a Florence vai ter que lidar com outras questões, como voltar para a cidadezinha onde ela cresceu, onde vive a sua família até hoje, e que ela fugiu na primeira oportunidade que teve. A Florence, assim como o pai dela, tem o dom de ver espíritos, de ver e conversar com espíritos, com fantasmas. E por conta desse dom, quando ela era mais novinha, eu acho que ela tinha uns 12, 13 anos, ela ajudou a resolver um assassinato. Um garoto tinha morrido e a princípio era considerado um acidente, mas ela conseguiu, com a ajuda do espírito do garoto que morreu, a desvendar, mostrar que foi um assassinato. E aí saiu uma matéria no jornal falando, garota de 13 anos ajuda a desvendar um assassinato conversando com fantasmas, alguma coisa assim. E por conta disso, ela passou a sofrer bullying, ela passou a ser ridicularizada, incompreendida, e por isso ela, na primeira oportunidade que teve, foi embora da cidade e não voltou mais. Então ela vai ter que voltar para essa cidadezinha, lidar com essas questões, reencontrar a família, resolver questões familiares também, e enquanto ela tem que lidar
lidar com essas questões do passado dela, ela também tem que lidar com a morte do pai e ajudar na organização do funeral do pai. A família dela é dono de uma casa funerária, então eles estão acostumados a cuidar da morte dos outros, e agora chegou o momento da família lidar com a morte de um deles. Inclusive, eu quero fazer uma observação aqui, que apesar desse livro aqui tratar essa questão da morte, né, da perda, do luto, a forma com que é tratada é leve. E essa questão do funeral, que toma bastante parte do livro, já que tem a organização do funeral, é uma questão que é, de certa forma, engraçada, porque o pai da Florence deixou uma lista muito específica de coisas que ele quer que tenha no funeral dele. Tipo, um show de uma pessoa específica, flores específicas, então é uma parte, assim, que tem um certo alívio na hora que a gente encontra aqui no livro. Enfim, quando a Florence chega lá com todas essas questões pra lidar, ela acaba encontrando o seu novo editor por lá. E ele tá, assim, meio perdido e meio confuso e com um visual um pouquinho, assim, diferente, não tá tão, assim, vivo. E ele não tá entendendo por que só a Florence consegue enxergar e falar com ele e como que ele foi para lá. Então, a Florence tem mais essa questão para lidar. Ela tem que entender por que o editor dela tá meio mais pra lá do que pra cá, por que ele tá ali, por que ele não foi pro além, que é onde as pessoas teoricamente tem que ir depois que morrem. Então tem mais uma questão aí que a Florence tem que resolver em meio a tudo isso. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu tava esperando uma leitura que fosse me deixar com o coração quentinho. E foi justamente isso que eu encontrei nas páginas desse livro. Da primeira até a última página, eu me senti muito envolvida com a história, eu gostei muito dos protagonistas, gostei muito da forma com que o autor escreve, uma forma leve, divertida. É aquele livro que é pra você ler pra relaxar. E mesmo sendo um livro para você ler para relaxar, no meu caso, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, eu chorei em alguns momentos, eu dei risada em outros, então foi um livro em que eu senti várias emoções, mas não foi um livro que me deixou, assim, com o coração partido, pelo contrário, né, como eu disse, me deixou com o coração quentinho. Essa é uma leitura que vai ser muito gostosa em qualquer época do ano, mas eu acho que, especialmente nessa época, em que a gente tá nessa vibe aí de Halloween, eu acho que ela combina muito, então recomendo demais que vocês já aproveitem esse lançamento para ler durante esse finzinho de outubro, mas, né, qualquer outra época que vocês peguem para ler, que vocês estejam assistindo esse vídeo, eu recomendo demais, porque é uma leitura que vai fazer com que você consiga se desconectar um pouquinho aí da realidade, ficar imaginando como que seria estar no lugar aí da Florence em relação, né, a ver espíritos e conseguir interagir com eles, conversar, enfim, foi uma leitura que eu gostei muito, e é uma leitura que eu acho que quem é fã dos livros da Beth O'Leary, eu amo Teto para Dois e eu amo A Troca. Quem é fã de livros da Marian Keyes, da Sophie Kinsella, da Meg Cabot, inclusive me trouxe aí um pouquinho a vibe da série Mediadora, que eu amo. Então quem é fã desse tipo de livro vai amar. Uma coisa também que eu gostei muito nessa leitura é que a autora ela faz várias referências a livros, a filmes, a séries, atores, autores, personagens. Então a gente vai lendo e vai pegando várias referências e eu acho isso muito divertido. Eu gosto muito quando tem isso nos livros, principalmente quando são coisas que eu consigo pegar a referência, que eu já conheço, então já tem, assim, criar um pouquinho mais de vínculo aí com a história. Mas eu também gosto quando tem referências que eu não reconheço de imediato, porque daí eu fico curiosa pra ir conhecer. Então, a autora faz bastante isso. Inclusive, já no comecinho tem várias referências. Eu vou ler agora pra vocês a primeira página do livro, pra vocês sentirem um pouquinho de como que é a vibe dessa história, como que é a vibe da Florence e da escrita da autora. Uma história enterrada. No canto esquerdo dos fundos da funerária dias passados, embaixo de uma tábua solta do piso, havia uma caixa de metal com vários diários antigos. Para qualquer um que os encontrasse, aqueles escritos juvenis teriam parecido o desabafo das frustrações sexuais de alguma adolescente com o vampiro Lestat ou com aquele cara do Arquivo X. E se você não se importasse em ler sobre fantasmas e vampiros, ou sobre pactos de sangue, calças de couro e amor verdadeiro, as histórias eram bastante boas. Você poderia se perguntar por que alguém esconderia diários cheios de fanfics eróticas embaixo de uma tábua do piso de uma funerária antiquíssima, mas nunca questione a mente de uma adolescente. Você não conseguiria chegar muito longe. Eu os escondi lá porque... só escondi, tá bem? Porque quando fui embora para a universidade, quis enterrar uma parte de mim, aquele lado sombrio e esquisito, meio família Addams. E que lugar seria mais adequado para isso do que uma funerária? E, na verdade, quase consegui. Então, já nessa primeira página, a autora conseguiu me envolver e eu amei o que eu encontrei nas páginas seguintes. E mais uma coisa que eu queria falar pra vocês é que, como essa história se passa boa parte em uma cidade pequena, praticamente 95% da história se passa numa cidade pequena,
capa, ela tem aquela vibe de Stars Hollow, que eu amo, de cidadezinha em que todo mundo se conhece, muitas pessoas estão ali desde sempre, aí tem uma pessoa que saiu, e daí quando ela volta e vê que a cidade não mudou muito. Então tem essa vibe de Stars Hollow que eu gosto bastante e que eu fiquei muito feliz de encontrar nesse livro aqui. Gente, lembrei de duas coisas que eu quase esqueci de falar. A primeira é que, além de ter amado os protagonistas, eu também gostei muito dos outros personagens, então os personagens secundários também são interessantes, gostei muito de conhecer eles. E a outra coisa é que, enquanto eu tava lendo, eu fiquei imaginando que seria incrível essa história ser adaptada, tanto como formato de filme quanto de minissérie, mas eu acho que de filme ia ser ainda mais legal. E eu tô na torcida pra que isso aconteça, né? Eu vejo tanta gente elogiando tanto esse livro que eu acho que há chances disso acontecer. E se acontecer, com certeza vai ser um filme que vai entrar naquela lista de filmes que eu revejo todos os anos, seja no outono ou na época do Halloween. Então, estou torcendo para que isso aconteça. E esse é um livro que, com certeza, eu vou reler outras vezes, porque eu acho que vai ser uma das minhas leituras conforto de Halloween, sabe? Então, estou muito animada para reencontrar essa história muitas outras vezes no futuro. Eu gostei muito da edição que a Intrínseca trouxe para o Brasil. As páginas são amareladas, a diagramação tá ótima. E a capa, ela tem uma textura que eu gosto muito. Eu já encontrei ela em alguns outros livros da Intrínseca. Eu acho que é a mesma textura, já que eu acho que eu não vou conseguir mostrar exatamente aqui no vídeo, mas é a mesma textura do livro Os Dois Morrem no Final, sabe? É uma textura assim, é gostoso de segurar, não sei explicar, mas eu gosto muito, né? Aquela capa emborrachada, e nem aquela capa super lisa, nem aquela capa áspera. É uma capa fosca, eu não sei explicar, eu gosto muito dessa textura, então eu fiquei muito feliz quando o livro chegou aqui em casa e eu peguei ele e eu senti essa textura. Eu acho que a Camareira também tem esse mesmo tipo de material na capa, então eu gostei bastante. E eu fiquei muito feliz que eles mantiveram a capa gringa, porque eu acho a capa gringa muito bonitinha. Resumindo, só tem elogios para essa edição aqui da Intrínseca. Antes de concluir esse vídeo, eu queria mostrar para vocês que eu estou temática não só na caneca, que eu acho que não apareceu direito aqui no vídeo, mas eu estou usando uma caneca de fantasminha, mas eu também estou temática nas orelhas, porque eu estou usando o brinco de fantasma. Só que o brinco não apareceu, porque eu acho que meu cabelo tá cobrindo o brinco o vídeo inteiro, então eu vou resolver isso mostrando aqui o brinquinho de fantasma que eu tô usando, que é muito fofinho. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se animado pra ler O Amor Não Morreu, que fiquem com o coração quentinho durante e depois da leitura, que tenham uma experiência maravilhosa como a que eu tive. Me contem aqui nos comentários se vocês já leram, se vocês se animaram pra ler, né? Vamos continuar a conversa por aqui e nos vemos muito em breve aqui no canal no próximo vídeo. Tchau!